Primeiro eu quero explicar por que a gente escolheu fazer essa live. Eu acho que tanto aconteceu comigo quanto aconteceu com o Sauei, a gente acabou tendo várias perguntas no que diz respeito a isso nas nossas caixas de mensagem. Eu vou fixar aqui o Instagram do Sauei e eu vou fixar o meu. Lembrando que essa live aqui, se o Instagram nos permitir, vai ficar salva, tá? Então eu vou fixar o nosso Instagram aqui, caso vocês queiram. Nosso tema, Diego, vai ser, a gente vai bater um papo quanto a alguns aspectos do que diz respeito ao caso do menino Miguel lá de Recife, tá? Então, eu vou colocar o Sauei na live, o Sauei já tá aqui com a gente. Vou incluir o Sauei aqui na live. Vamos aguardar. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Bom dia, Claudinha, tudo bem? Tudo certo. Bom dia a todos. E aí, olha só, eu tô primeiro falando para eles o que nos moveu a fazer essa live, né? Primeiro, por conta da quantidade de perguntas que vinha aparecendo, tanto para mim quanto para você, né? E para todas as pessoas que trabalham com direito penal e com processo penal, né? Então, eu acho que é importante a gente vir a esclarecer algumas questões que vêm sendo, obviamente, veiculadas. Tanto eu como ele, hoje, estaremos como professores, tá? Então, apesar de eu ser advogada, apesar dele ser promotor de justiça, nós hoje estamos como professores, tá? Então, nós estamos aqui trazendo aspectos relevantes e acadêmicos sobre o tema. Acho que é importante a gente explicar isso também, né, meu amigo? Porque as pessoas podem confundir alguma coisa. Se apresenta principalmente. Aí, Bom dia a todos, para aqueles que não me conhecem. Em primeiro lugar, eu sou amigo da professora Cláudia. Em segundo lugar, eu sou promotor de justiça há 21 anos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professor de processo penal na EMERG, que é a Escola da Magistratura, e da AMPERG, que é da Associação do Ministério Público. Sou professor de processo, não sou professor de direito penal. Aqui quem vai liderar os aspectos penais é a professora Cláudia, e eu vou, dentro das minhas limitações sobre esse tema, dar os meus palpites jurídicos. E como a professora bem esclareceu, aqui a gente está na condição de professores da área acadêmica. Não represento o Ministério Público de forma alguma, não sou promotor de justiça do caso. Aliás, o caso é triste, é lamentável, é chocante, foi uma tragédia, e isso despertou muita polêmica na nossa sociedade. Tanto a professora quanto eu recebemos várias mensagens questionando se o caso de Pernambuco era homicídio doloso, na modalidade do dolo eventual, se era homicídio culposo, como o delegado de polícia capitulou ao estipular a fiança de R$20 mil, ou se era crime de abandono de incapaz, do artigo 183, qualificado pela morte, isto é, um crime pré-doloso. E vou repetir isso, inclusive, exaustivamente durante a live, professora, que nós não conhecíamos os detalhes do caso e a nossa intenção aqui é só para tirar algumas dúvidas básicas, acadêmicas e jurídicas, justamente para a gente evitar o que vivenciamos e testemunhamos hoje em dia. O quê? A disseminação de fake news, a disseminação de desinformações, a propagação do famoso achismo. Eu acho que é isso. Não tem que achar nada. A gente tem que raciocinar juntos com a boa técnica jurídica, penal e processual para saber qual seria a solução mais adequada, mas, repetindo, como eu disse, isso fica a cargo do delegado de polícia com atribuição, do promotor de justiça, que eventualmente denunciará, e do juiz ou tribunal do júri, que julgará esse caso lamentável, tristíssimo, que eu tenho certeza que abalou não só a mim, mas a professora e a todos aqui. Bem lembrado por você, e eu quero avisar o seguinte também. O que a gente sabe pela imprensa, a gente não sabe, né? Então, nós vamos, baseado com a narrativa do fato que a gente viu nas imagens, vamos dizer assim,
eventuais condutas que poderiam ser imputadas à mulher que teria sido acusada da prática do crime, tá? Eu vou desativar os comentários. Antes eu queria falar que a gente está cheio de pessoas queridas aí. Tem alguns alunos da Emerge que eu já vi. Tem o nosso amigo Bruno Pinheiro. Tem o Eric que está aqui também com a gente. Então a gente tem vários. Um abraço a todos. Prestigiando a nossa live. Eu vou desativar os comentários, tá? Quem tiver dúvida, quem quiser falar qualquer coisa, tem uma perguntinha ali na caixinha de perguntas. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou falar dos aspectos penais, depois o Sauei vai falar dos aspectos processuais envolvidos. Por quê? Porque o pessoal gosta de botar fogo na fogueira. A verdade é essa. Então, a gente vai também esclarecer tecnicamente quanto a alguns aspectos processuais na questão, e aí os aspectos processuais ficam a cargo dele, mas o que a gente precisa esclarecer necessariamente é que o que nós sabemos foi o que nós vimos nas imagens. Ponto final. Então, o que a mídia noticiou, porque ela é isso, porque ela é aquilo, não cabe a mim nem a ele fazer um juízo de valor nenhum. Eu não tenho nenhum interesse em emitir juízo de valor quanto a pessoa da criança, da vítima, da mãe ou da patroa. Na verdade, é um caso que eu vou abstrair, não vou nem me referir muito a esse caso especificamente, mas como é o caso que está, de fato, chocando o país, despertando essas paixões, a gente até vai usar alguns elementos para começar a raciocinar juntos. Eu tenho certeza que a professora Cláudia não tem uma resposta pronta, eu também não tenho. É óbvio que a matéria, quem estuda penal, eu sei que aqui tem muita gente que não é da área jurídica, a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente talvez seja a matéria mais difícil de direito penal, isso na teoria, imagina na prática. Você como advogada, eu como promotor de justiça, com aquelas provas que são fracas, que são parcas, que são insuficientes. Se isso já é a matéria mais difícil no plano teórico, imagina no campo prático. Então vamos deixar isso bem claro. Exatamente. Bom, primeiro, existe uma grande confusão que os alunos fazem com relação à questão do agente garantidor. Em primeiro lugar, quando a gente estuda conduta na teoria do crime, a gente sabe que a conduta ela pode ser dolosa e culposa, comissiva ou omissiva. Então, a gente tem a conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Significa dizer o quê? Que eu posso ter uma conduta comissiva dolosa, uma conduta comissiva culposa. Da mesma forma, eu posso ter uma conduta omissiva dolosa, mas eu também posso ter uma conduta omissiva culposa. Então, antes de mais nada, um primeiro equívoco que eu vi em vários comentários foi o seguinte: ela é garantidora. Então, como ela é garantidora, ela tem que responder a título de dolo. Calma para tudo. Por quê? Uma conduta pode ser omissiva dolosa, uma conduta pode ser omissiva culposa. Então, para quem não é da área, o que é a omissão? É o deixar de fazer. É o deixar de fazer quando você deveria fazer. E aí o Código Penal, ele prevê duas modalidades de omissão. O Código Penal, ele tem a chamada omissão própria e ele tem a omissão imprópria. Quem é a omissão própria? Isso. Quem é a omissão própria? Deixar de fazer. E o legislador já descreve o deixar de fazer nesses casos. Isso aplica para qualquer cidadão. Qualquer pessoa. Porque essa omissão, ela parte principalmente do dever de solidariedade de muitos nós. Então, a gente vai ter o clássico crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. Exemplo, passo na rua, vejo pessoas brigando e eu vejo que alguém se machucou. Eu não tenho nada a ver com aquela briga, mas eu, como cidadã, estou passando ali. O que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que prestar auxílio quando possível fazer sem que ocorra meu risco, ou eu tenho que pedir ajuda à autoridade competente. Por quê? Isso é o dever de solidariedade na vida em sociedade. Então, um primeiro ponto. Nesse caso, não era para ela. Por quê? Em primeiro lugar, ela de fato estava com aquela criança. Posição de garante. E ela era uma garantidora. Segundo, quando nós falamos de omissão imprópria, o que o Código Penal fez? O Código Penal diz o seguinte: só que tem algumas pessoas que têm um dever maior do que outras. E eu tenho que punir de forma diferente. Quem são essas pessoas?
garantidores. Então, essas pessoas, elas não vão ser punidas por uma omissão de socorro normal. Essas Cuja pessoas pena é vão baixa ter... A pena é demais. baixíssima. Essas pessoas vão ser punidas por um crime como se elas tivessem cometido esse crime. Mas aí eu vou combinar com essa norma para mostrar o seguinte, beleza, elas não fizeram nada, mas elas são garantidoras e, portanto, elas vão responder por aquele resultado produzido ali. Então, ou se não nem tiver resultado, mas se aquilo ficar a título da tentativa, porque é o que ela de fato queria fazer. E aí, quando nós temos o agente garantidor, o Código Penal te dá 3 pessoas. Ele te traz aqueles que, por lei, têm obrigação de proteção, cuidado e vigilância, aqueles que têm um comportamento que assumem a posição de garantidores, seja por um contrato, seja através de uma aceitação tácita, ou aqueles que não são garantidores de forma alguma, porém, eles têm um comportamento que colocam eles em uma posição de garante. Então, um exemplo que eu gosto muito de dizer é o Todas exemplo essas da pessoas limpar com a minha esse casa. dever individual específico estão enroladas, elencadas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Né? Para o aluno da Exato. faculdade, basta você, a professora está repetindo o artigo 13, parágrafo 2º, basta abrir o Peraí que código. eu sumi aqui. Que eu estou no estúdio. E A aqui no professora é estúdio, chique. mais ou menos. Um estúdio estilizado. Caseiro. Cadê eu? Sumi. Eu sumi, gente. Peraí que eu vou voltar eu. Eu já sei o que aconteceu. Pronto. É porque o meu negócio virou. Onde eu apoiei, ele virou. Bom, agora não vira mais. Então vamos nós. O que aconteceu nesse caso? Ei, caramba! O que aconteceu nesse caso, então? Então, em primeiro lugar, é importante a gente fazer esse esclarecimento de quem vai ser considerado garantidor, quem pode ser considerado garantidor, quem pode, então, ser responsabilizado e pelo quê. Então, se eu, como mãe, eu não posso ser responsabilizada por omissão de socorro. É claro que o meu comportamento ele tem que ser punido de uma forma muito mais grave do que um qualquer que não conhece meus filhos. Então, eu brinco o seguinte, direito penal é muito lógico também. Só que ambos esses elementos, tanto a situação do crime doloso quanto o crime culposo, eles vão comportar essa omissão imprópria, desde que o crime culposo seja previsto pelo legislador, porque também nem todo crime vai comportar punir a título de culpa. Então, essa introdução é importante, porque aqui a gente tem um público super heterogêneo. Né? Então, a gente tem desde os concurseiros até pessoas que possam estar começando na faculdade e até pessoas que Não são da vieram ouvir comunidade da um pouco do que jurídica. poderia ser, exatamente. Então, é legal a gente esclarecer como o direito penal funciona. E a gente só tem 1 hora para isso, né? Então, E a matéria mais difícil do direito matéria penal. mais difícil, exatamente. Então, um outro ponto importante é que no direito penal a gente tem algo que é extremamente importante chamado conduta. O que é conduta? A conduta é um comportamento humano que vai se dirigir a uma finalidade. Então, sem entrar em qualquer controvérsia de mundo jurídico de concurseiro, o que a gente tem que pensar? Todo mundo, quando acorda na vida, tem uma finalidade. E é essa finalidade que vai ser observada pelo direito penal. Então, quando você tem a intenção de praticar algo que está previsto como crime, você vai praticar aquela finalidade. Então, você vai agir voltado a praticar aquela finalidade. Só que muitas vezes, quando você tem o crime culposo, você não está querendo praticar aquilo que está descrito para aquela finalidade. Quando você comete um crime culposo, na verdade, você não tomou os cuidados que deveria tomar para alcançar aquela finalidade. E o legislador impõe esse dever jurídico para você ter as cautelas para evitar esse resultado. É um dever jurídico que o legislador impõe para a nossa convivência social. E o homicídio culposo, esse crime culposo, seria o acidental para quem não é da área jurídica. Qualquer coisa. Então, hoje eu quero pegar e eu quero dirigir o meu carro na estrada e voltar para o Rio de Janeiro. Qual é a minha finalidade? Chegar no Rio de Janeiro. Significa dizer que eu não posso cometer um crime daí? Posso. Eu posso escolher mal os meios que eu vou alcançar a minha finalidade, dirigir em alta velocidade, por exemplo, atropelar alguém, e eu cometo um crime culposo daquele meio. Então, é importante, antes de qualquer coisa, a gente falar da finalidade do indivíduo. E, repara, aonde está essa finalidade? Aqui. É elemento subjetivo.
Por isso que a gente entrou com esse cuidado todo, falando o seguinte, olha, a gente viu fatos. O que ela, naquele momento, queria, o processo e as provas do processo é que vão mostrar. Então, é essencial, porque eu brinquei até agora de manhã, no café da manhã, minha mãe veio me perguntar, porque no prédio dela já tinha tido um tribunal do júri instaurado, já tinha condenado todo mundo. Eu falei, não pode ser assim. Porque a gente não sabe naquele momento, a gente viu uma imagem numa câmera. A gente não sabe naquele momento o que aconteceu. Ah, mas eu não estou julgando, eu estou julgando o que eu estou vendo. E quando você tem um processo, o juiz julga os fatos que são apresentados a ele. Ele não pode chegar no processo, julgar baseado no juízo de valor por clamor público. Ele não pode fazer isso. Eu fico até preocupado, Cláudia, com esse assodamento, com essa precipitação vindo das pessoas da área jurídica, porque todo mundo amanhã pode se deparar com um caso semelhante, seja como advogado, seja como promotor de justiça. Espero que muitos passem concurso, virem juízes, e juiz, promotor e advogado, a gente que é da área jurídica, a gente não pode cometer esse pecado capital, de se precipitar, de fazer uma análise apaixonada sem a técnica jurídica. Porque se direito fosse só uma conduta apaixonada, ninguém precisava estudar 5 anos. Né? E depois de mais alguns anos... 5 não, né? 5 é da faculdade. Com 5, então, né? eu alerto os colegas aqui da área jurídica para, olha, calma, vamos baixar a fervura, vamos analisar com técnica, com frieza, com calma. Eu sei que o tema é polêmico, mas a gente não está nessa posição de ficar incentivando mais brigas e mais discórdias. Exato. Quando a gente fala, então, do crime doloso e do crime culposo, nessa subdivisão vem um erro número 2, que a gente também percebeu, que foi as pessoas confundirem dolo eventual com culpa consciente. Essa é clássica. É a maior confusão. Realmente é difícil. Tá? Mas realmente difícil que existe. Não é simples. Por quê? Porque o próprio Código Penal, quando fala do dolo, ele fala o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Quando ele escreve isso, na tua cabeça e na cabeça de muita gente, dolo eventual é quem assume o risco de produzir o resultado. Mas aí é uma interpretação literal do artigo 18, inciso 1, sem nenhuma interpretação dogmática, doutrinária, que a gente vai tentar expor. Então, a professora Cláudia está, na verdade, ajudando todos nós aqui a interpretar corretamente, repito, o artigo 18, inciso 1. Então, quando a gente fala de dolo eventual e a gente confunde com a culpa consciente, por que existe a confusão? Porque em ambos os elementos existem a previsibilidade, ou seja, é possível você prever que aquele resultado vai acontecer. Então, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o agente prevê a possibilidade do resultado acontecer. E ele prossegue. Houve uma efetiva previsão da morte. Né? Houve uma efetiva previsão da morte. Se ele, tanto para o dolo eventual quanto para a culpa consciente, ele é capaz de prever a possibilidade daquele resultado acontecer, e ele prosseguiu... Como é que eu vou distinguir o dolo eventual e a culpa consciente? Né? Ele vai Se houve a efetiva... É importante, né, professora, esclarecer mais tecnicamente, dogmaticamente, que o elemento do dolo se subdivide, na verdade, em 2 elementos. Né? O primeiro elemento é intelectivo, é o chamado a fase da representação. A pessoa ela representa, ela tem aquela previsão. Olha, isso pode acontecer, ela sabe, não é só uma previsibilidade, uma expectativa de previsibilidade do homem médio, do homem comum, mas sim uma real e efetiva previsão. É chamado elemento intelectivo, elemento de representação. E uma segunda etapa, que no dolo direto seria o elemento volitivo, ele deseja, ele quer. E essa que vai ser a diferença entre o dolo direto e o dolo eventual. Porque enquanto que lá no dolo direto ele tem o elemento volitivo, ele deseja, ou como o Juarez Cirino diz, o elemento emocional, ele tem essa emoção de querer, no dolo eventual não. O Brasil adotou no artigo 18.1, inciso 2ª parte, a teoria do consentimento. Né? Não é que ele deseja o resultado que ele previu, mas ele consente, né? É o teoria do consentimento aceita, ou do assentimento. Né? Ele aceita, ele se conforma, ele dá porque ele aceitou. Exatamente. Não é que ele deseja, mas ele ligou o famoso dane-se. Ou seja, é a teoria da aceitação ou teoria do consentimento.
E Desculpa quando a gente interrompê-la. fala. Não, imagina, sempre bem-vindo. E quando a gente fala do crime culposo, da culpa consciente, esse elemento da previsão ele vai existir. Mas por que, que ele prossegue? Porque ele acha que ele é tão bom que ele acha que aquele resultado não vai acontecer. O Ele própria acha que aquele exposição de resultado pode motivos do Código Penal. evitar. A exposição de motivos do Código Penal, ele usa a expressão confiança. Então, ele tem a Isso. confiança de que aquele resultado não acontecerá. E isso, para quem não é da comunidade jurídica, coloque isso em mente. A grande diferença técnica entre o dolo eventual e a culpa consciente é que, nos dois casos, o agente, o autor, ele teve a efetiva, real previsão do resultado morte. A morte poderia acontecer. Só que no dolo eventual, ele aceita, ele se conforma. Dane-se se isso vai acontecer. Na culpa consciente, ele está consciente que aquele resultado pode ser implementado, mas ele tem a confiança que, com a sua habilidade, aquele resultado que ele previu não iria se implementar. Então, essa é a grande diferença, chamada conformação do dolo eventual versus a confiança da culpa consciente. Na verdade, está na exposição de motivo do Código Penal, mas é uma doutrina alemã, né? Sim, e aí, se a gente olhar, naquele caso, olha de novo, isso é elemento subjetivo, está na cabeça da pessoa. Como você vai comprovar? Você vai buscar através, e aí daqui a pouco o Sauei vai falar como a gente busca essa análise processual. Provas, Não tem jeito. atos A gente vai ter que externos, buscar. é o comportamento Exatamente. externo. Olha, então, professora, é do tipo, o garoto está enchendo meu saco, vou botar ele para passear no elevador para ver se ele sossega. Isso é um exemplo clássico que a gente tem de uma prova que a gente pode escolher e colocar no processo. Então, só isso é uma para questão... dar um exemplo clássico da diferenciação entre dolo eventual e a culpa consciente, com esse ponto que a senhora está abordando. Com você está abordando. Pelo amor de Deus. O exemplo clássico que a gente aprende é do caçador, né? Ou seja, é para você ver como o elemento ele é subjetivo, ele está dentro da mente do autor, difícil, ele está né? no psique do agente. Então, e aí você não tem como devassar a mente desse autor, você tem que analisar os comportamentos externos para presumir, ou pelo menos para entender o que ele estava imaginando naquela hora. O exemplo clássico do caçador é esse, né? O caçador está na floresta, ele vê várias crianças correndo do lado do animal que ele quer abater, e aí, no primeiro caso, ele quer tanto abater aquele animal que ele fala, cara, se matou uma criança ou não, que pode morrer, dane-se. Ou seja, eu aceitei o resultado, eu tolero o resultado. Aliás, esse resultado da morte da criança é irrelevante, eu desprezo esse resultado, porque o que eu quero, a conduta positiva é tanta, ou seja, de matar aquele bicho, que eu não seguro o meu ímpeto, eu assumi o risco. Agora, no segundo caso, eu sou mesmo caçador, eu vejo crianças correndo, mas eu digo, olha, elas podem morrer se eu atirar errado, mas eu atiro tão bem que isso não vai acontecer. Quer dizer, o excesso de confiança. E eu atiro e mato a criança. Isso tudo está dentro da cabeça da gente. Sabe como é que isso eu tudo está na cabeça exemplifico? da gente. É o atirador de facas que está querendo treinar a pontaria sim. dele. É do circo. Aí ele bota uma maçã na cabeça do filho dele. Claro que naquele momento que ele está treinando a pontaria, ele acredita que ele é tão bom, tão bom, tão bom, que aquilo não vai acontecer. Agora pensa diferente. Ele prevê, mas ele acha o seguinte, não, eu confio na minha habilidade. Sinceramente, isso não vai acontecer. Então, se ele vier atingir a criança, a gente estaria na culpa consciente. Porém, esse atirador de facas agora, ele resolve treinar a mira dele e ele bota quem com a maçã? A sogra. Isso aí, inclusive, então... é o comportamento motivacional, né? Na doutrina alemã, o Maier, né, que é um doutrinador alemão, ele diz, né, realmente Maier, né, que, na verdade, não só os comportamentos externos que você deve analisar, você também tem que analisar o elemento motivacional, né? Porque ele quis insistir naquela conduta. Uma coisa é insistir na conduta para treinar, jamais assumiria o risco, me conformaria com a morte do meu filho. Mas quando eu coloco a minha sogra, né, e aí o exemplo do Helmut Maier é do motoqueiro também, né? O motoqueiro que está em alta velocidade, para encontrar amante. 2, para uma reunião de trabalho, contratação de trabalho. Quer dizer, o motivo é distinto. Então, a gente tem que ter esses cuidados. A circunstância é igual. O caso Exato, é igual. objetivamente é igual. Olhando gente. Ali, objetivamente é igual. É igual. A diferença está aqui dentro. E o Código Penal ele vai trazer um outro crime, que se chama abandono de incapaz. E esse crime chamado abandono de incapaz, o Código Penal traz um crime que a gente chama de crime de perigo. O crime de perigo é aquele em que o que se quer, olha o nome, expor a perigo.
a intenção ali não tem uma finalidade, e olha lá, a gente falou de finalidade de novo, de alcançar uma morte ou alcançar uma lesão. Mas sim, a intenção do indivíduo é de expor a perigo. E o que diz esse crime? Esse crime está previsto no artigo 133 do Código Penal. Abandono de incapaz. Crime, que é o abandono de incapaz, e ele fala: abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos do abandono. Agora, a coisa já começa a mudar de figura. Por isso é que eu falo, às vezes é muito imaturo a gente sair julgando de cara o que pode ser só imaginando que o Código Penal vai falar de homicídio. Porque não necessariamente a gente teria só um crime de homicídio. A gente tem que analisar as outras circunstâncias. Então, será que ela, naquela situação, ela foi colocada naquele momento? Será que a pessoa falou: fulana, olha meu filho, fulana? Porque tudo isso a gente tem que analisar. Agora, ela estava ali, sim, sob guarda daquela criança, poder, autoridade, cuidado. Não tinha dúvida disso. Tá? Naquele momento. Agora, para a gente analisar a questão, então vamos lá. O que é abandonar? Né? Então, também é legal. Isso é importante, o que é abandonar? É muito importante. A doutrina, quando fala de abandono, a doutrina fala que é deixar a vítima à própria sorte. É um abandono físico, um abandono real. Então vai ter uma separação física existente entre aquela pessoa que era responsável pelo menor, nesse caso, e o próprio incapaz. Então, a pessoa está sob guarda, autoridade, vigilância do agente. Então, numa situação dessa, aquela criança de 5 anos, ela é incapaz de se defender de uma vítima de abandono? Sim. E o que é cuidado? Porque também a gente falou, cuidado, guarda. O cuidado é aquela assistência eventual. Olha aí de novo a situação. Temporária. Então, veja, a intenção aqui é de colocar em uma situação de perigo. E só deixa eu esclarecer um ponto. O abandonar não é só uma conduta negativa de você deixar a criança sozinha em casa. Você pode deixá-la sozinha na rua. E aí você está expondo ela em perigo. A doutrina diz que abandonar engloba não só o abandono stricto sensu, quer dizer, dentro do seu ambiente onde a criança conhece, mas sem a proteção devida, mas engloba também a chamada exposição, que é colocá-la sozinha num ambiente externo desconhecido. E cuidado, foi como a professora explicou. É a vítima ficar exposta a uma situação de perigo. E eu acho que foi o caso. Então não interessa de que forma. Não foi nem um abandono stricto sensu, porque ela não estava dentro do ambiente seguro, dentro da casa dela, mas ela foi exposta a um perigo. E, como eu disse, o abandono gênero engloba a exposição dentro de elevador. Para mim, e aí você vai falar assim, mas que injusto, abandono de incapaz, abandono de incapaz. Veja, você tem uma pena de 6 meses a 3 anos, é pequenininha. Não, mas olha só, esse crime, ele comporta aquilo que a gente chama de resultado agravador. Ou seja, ele pode vir a responder pelo resultado morte. Ela vai responder pelo resultado morte. Quando? A título de culpa. Então, você teria esse crime, em tese, que aí, de novo, voltando a esclarecer, não estava lá, eu não vi, eu não estou com o processo na mão, eu não conversei com as partes, eu não falei nada com ninguém. Então, também é legal a gente lembrar disso. Né? Cláudia, é que a gente já avançou para abandono de incapaz, mas eu gostaria de fechar a questão, o debate, a discussão do dolo eventual com algumas perguntas que eu não vou responder. Porque, de novo, eu não sou promotor de justiça do caso, nem você é advogada do caso. Sim. Mas algumas perguntas são, e a gente vai voltar à questão dogmática. A gente, no dolo eventual, a gente precisa do elemento intelectual, intelectivo, e do elemento de conformação. Não é um elemento de vontade, porque isso é dolo direto. Vamos ser mais técnicos para quem é da área jurídica. Então, a primeira pergunta, do elemento intelectual, o elemento de representação. Ela, ao colocar no elevador, ela representou isso na mente? Ela teve a efetiva representação, a efetiva noção de que a criança poderia ir com um andar alto, a criança poderia se debruçar num parapeito, a criança poderia cair? Porque esse é o primeiro passo do dolo eventual. Você precisa representar, você precisa efetivar
essa previsão. Ela teve essa previsão? Não é previsibilidade, não. Ela teve efetiva previsão? Porque a mera previsibilidade é crime culposo. Para quem é formado na área jurídica sabe disso. Ela teve efetiva previsão? E a segunda pergunta, então, para responder tecnicamente se é dolo eventual ou não. Ela teve a assunção, a chamada, o assentimento, o consentimento? Ela se conformou? Olha, então, primeira pergunta. Eu previ, sim, que a criança poderia chegar no andar alto, subir no parapeito e poderia cair e morrer. Mas a segunda pergunta não é a previsão. A segunda pergunta, mas eu tolero isso? Mas eu me conformo? Ah, dane-se se ela morreu ou não. O famoso dane-se, né? Ou seja, ela despreza esse resultado, ela se conforma, ela tolera esse resultado, ela anuiu com o resultado. Então você tem que responder sim nas duas vezes para caracterizar o dolo eventual, gente. Eu não estou dizendo se foi ou não foi. Aparece a denúncia, na própria denúncia vocês têm que narrar. Exato, é questão processual. Exatamente. É questão processual que é a minha matéria. Porque eu não posso simplesmente querer queimar a pessoa na fogueira porque despertou um clamor público, porque eu, como promotor de justiça, eventualmente, se oferecer uma denúncia de crime eventual, e eu já denunciei dolo eventual, eu tenho que caracterizar isso na denúncia, é o requisito da denúncia. Artigo 41 diz, né, o 41 do CPP, o promotor de justiça na denúncia tem que descrever o fato com todas as suas circunstâncias. Não é descrever o fato, é com todas as suas circunstâncias, sob pena de inépcia, porque se eu não fizer essa descrição, não é que eu estarei sendo injusto. É simplesmente a denúncia inepta, e o juiz rejeita. Nós temos juízes aqui, né? O Eric está aqui presente, ele vai rejeitar a denúncia minha. Então não basta eu presumir, ela agiu com dolo eventual. Não, eu tenho que saber, imputar isso na minha denúncia. E pior, depois eu tenho que provar. Não cabe a ela provar a inocência dela. Artigo 156 do CPP, o ônus probatório é da acusação, é do Ministério Público. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela antes de... Olha, eu acho o seguinte, o leigo ele pode falar o que ele quiser. Né? O leigo ele pode ir nas redes sociais, pode ir no jornal, pode protestar. Eu entendo a dor, inclusive, da família, da criança, dos parentes, dos amigos. Mas a gente da comunidade jurídica tem que ter uma responsabilidade. Né? Essa é a minha opinião. Mas, e aí você... Então, se não tem dolo eventual, não tem crime. Não, a professora está analisando, né? Existe o homicídio culposo, existe inclusive o crime pré-terdoloso, né? Pré-terdoloso do abandono de papais com resultado morte. Pré-terdoloso é exatamente isso. Dolo inicial na conduta, o que ela queria era abandonar aquela criança, era expor essa criança a perigo, né? Mas ela vai responder pela morte também, mas não a título de dolo eventual, mas a título de culpa, porque era previsível, ela não tolerou, mas ela não acreditou que aquilo fosse acontecer. E aí o resultado é esse. A pena não é baixa para aqueles que estão achando. A pena não é baixa. A pena é de 4 a 12 anos, com todas as consequências decorrentes dessa pena alta, que eu vou explicar na segunda etapa, no ponto de vista processual. Desculpa interrompê-lo. Não, sem problema. E aí a questão que você levantou, que é bem importante também, é que quando a gente fala do abandono, quando a gente pensa em abandono, a gente costuma pensar assim, não, mas esse comportamento é um comportamento omissivo. Ela deixou lá. Não é um comportamento negativo. É você realmente deixar aquela vítima exposta a esses riscos. Então não interessa se ela colocou aquela criança dentro daquele elevador, porque em tese, tudo bem, você não pode permitir que uma criança menor de 10 anos de idade, Rio de Janeiro são 10 anos, né? E lá também. Recife também tem essa norma de postura municipal proibindo crianças sozinhas, menores de 10 anos, dentro do elevador. Existe um motivo. Mas você daí parar para pensar que ela era capaz de consentir que aquela criança, é o que ele falou, da representação. Tem que imaginar aquilo. Vai sair do elevador, que vai ter um vão, que vai ter e consentir. Que a criança vai subir, que a criança vai olhar e vai pular. Ela teve que imaginar. Em tese, ninguém morre porque eu dou no elevador. Exatamente, porque isso tudo é o primeiro elemento do dolo eventual, de qualquer dolo, na verdade. É o elemento. E vamos além, né? Ela tem que saber que tem um buraco lá em cima, ela tem que saber que tem uma. São várias questões. O dolo é isso, né? Você tem que ter a consciência das todas as circunstâncias, não só querer o resultado final, mas saber também os meios escolhidos para atingir o resultado. Então as pessoas confundem tecnicamente isso, né? O leigo principalmente. Exatamente. O dolo não é só no resultado, não é querer o resultado. O dolo também é o querer dos meios usados para alcançar esse resultado. Será que ela teve essa representação toda, que a gente tecnicamente chama de representação ou elemento intelectivo? Será que ela imaginou isso tudo, em bom português? E depois, numa segunda etapa, será que ela se conformou, tolerou, desprezou? Ela anuiu? O promotor de justiça vai conseguir provar? Porque uma coisa eu acho que ela
no Wilson, achar é mole, né? De novo, a gente não está no achismo, gente. A gente não está no achismo. Ela é professora de direito, eu sou professor de direito, eu sou promotor de justiça, eu não posso ficar no achismo. Não, de essa é a jeito. minha opinião. Algumas perguntas apareceram aqui para gente, tá? Antes de você entrar nas questões processuais. Primeiro, a gente tem aqui muitas perguntas. Tem gente aqui perguntando se não caracterizaria abandono de incapaz. Sim, é o que a gente está falando. Ao que tudo parece... Sem uma resposta definitiva, simples, fácil. Vocês perceberam que se a gente vai fazer uma resposta, a resposta leva em consideração o que a gente sabe, a gente não conhece os detalhes do processo, e o mais importante, né, professora Cláudia? E o que a gente está afirmando aqui é como professores, não como promotor, nem como advogado. Né? A gente não vai ter essa leviandade. Então, a resposta, assim, numa análise rápida, superficial, a princípio, eu não acho que haja elementos, embora eu não tenha contato com as provas dos autos, eu não acho que haja elementos de um dolo eventual, de homicídio de dolo eventual. Mas é uma opinião. É possível enquadrar, algumas pessoas estão... Eu imediatamente postei no meu Instagram, quem quiser acompanhar está aí, salvei lá, e logo depois que eu tomei conhecimento, eu vi que o enquadramento teria sido homicídio culposo, eu imediatamente postei esclarecendo, existe um crime pré-terdoloso do abandono de capaz com resultado morte. E aí tem uma diferença enorme, né, professora Cláudia? Porque o homicídio culposo, como foi enquadrado na delegacia de polícia, e o delegado tem atribuição para isso, Deus me livre, eu não quero criticá-lo, até porque eu não conheço os autos do processo, do inquérito policial, mas o enquadramento do mero homicídio culposo, a pena é de 1 a 3. E 1 a 3, como a pena é menor do que 4, o artigo 322 do CPP, e vocês perceberam que tudo que a gente está falando aqui, né, professora Cláudia, não é leviandade, a gente estudou para isso. Né? A gente pesquisou... que a gente não está no achismo, né? Eu odeio para falar a palavra acho, porque acho não tem fundamento. Eu pensei, refleti, eu amadureci. E tudo eu cito artigo aqui, não sei se vocês perceberam, né? Eu cito artigo, a professora cita o artigo, a gente cita a doutrina, a professora cita a doutrina, mas o 322 diz que o delegado, ele lá para o flagrante, no caso ela foi presa em flagrante, mas se a pena máxima for abaixo de 4 anos, ele pode fixar fiança. E por isso que ele fixou a fiança, né? De 20 mil reais, que ela prontamente pagou e por isso que ela foi liberada. Esse enquadramento que ele deu, homicídio culposo, repito, o 121 parágrafo 3º do Código Penal, que estipula a pena de 1 a 3, com uma pena máxima abaixo de 4, o 322 do CPP autoriza a fixação de fiança pelo próprio delegado. Se fosse abandono de capaz, voltando aqui, né, professora Cláudia, se fosse abandono de capaz, a pena é de 4 a 12. Ele, o delegado, não poderia fixar fiança. Não poderia fazer. Ela ficaria presa até o juiz, lá na frente, no curso do inquérito ou no curso do processo, conceder uma outra liberdade provisória. Porque o crime afiançável na delegacia, isto é, pelo delegado, se você abrir o maldito 322 do Código de Processo Penal, eu falo maldito porque as pessoas adoram achar, mas ninguém lê o código. Assim, eu fico meio furioso, desculpa a minha exaltação, porque tá todo mundo achando as coisas, mas ninguém abre o código, cara. E o 322 diz, o delegado não agiu errado. Se ele classificou como homicídio culposo, de novo, ele é o delegado com atribuição, é um crime passivo de fiança pelo próprio delegado. Isso está no 322 do Código de Processo Penal. Se ele agiu corretamente ou não, de ter capitulado como homicídio culposo, ao invés de abandono de incapaz com resultado de morte a título de culpa, aí na questão de novo. Eu respeito a função dele, são outros 500, eu respeito a função dele, inclusive ele está diante das provas dos autos do inquérito policial e mais avançando na questão processual. E isso não impede que o Ministério Público, quando receber os autos do inquérito, mude a tipificação. A primeira tipificação quem dá é o delegado de polícia, indubitavelmente. A segunda tipificação quem atribui é o Ministério Público, está no artigo 41 do CPP, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, não só descreve o fato com todas as suas circunstâncias, mas faz também uma classificação jurídica e, no final, quem dá a última capitulação legal é o juiz, na hora de condenar, absolver ou desclassificar. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A tipificação inicial do delegado não vincula o Ministério Público. Isso é um fato. Basta você ler o artigo 41 do CPP. De novo, todo mundo está achando, palpitando, e ninguém abre a maldita lei para estudar. E é por isso que a gente está fazendo essa live. Né? Não, e tem muita gente que está muito também preocupada em criticar e falar o seguinte, mas a vida dele vale 20 mil reais. Vamos lá, calma. Vamos com calma, porque vamos separar o joio do trigo. Eu até admito que o leigo fala isso. Agora, o aluno de direito, o advogado falar uma coisa dessa, eu acho Por quê? Porque tem gente que está dizendo isso e calma, porque o que houve ali foi para que ela pudesse responder o processo em liberdade. Ponto.
Não tenho indenização ainda, até porque quando você vai falar da indenização, isso vai depender, de novo, de um processo, isso vai depender para arbitrar valores de uma liquidação. Então, existe todo um processo específico para que você possa, inclusive, arbitrar esses valores com dados técnicos. Também não vai ser, ah, não, mas vidas negras, vidas brancas, vidas... Não, ninguém viu isso. É importante a gente definir o que foi arbitrado, foi uma fiança, para que ela pudesse responder ao processo em liberdade. Deixa eu explicar. Agora eu fico até mais confortável, porque a matéria é de processo penal, eu entendo um pouco de processo penal. Eu estava antes metendo bedelho no direito penal, aí eu peço até desculpa, professora Cláudia, porque penal não é o meu forte. Estou aqui para isso. Mas agora a gente está falando de fiança. Essa matéria é minha, processo penal. Então vamos parar com essa leviandade. Ah, vida vale só 20 mil reais? E como eu disse, o leigo pode afirmar isso. Ele não estudou, mas a gente não pode. Né? Porque a gente estudou penal, processo penal, e tem código, inclusive, para abrir e ler. Na verdade, se você for questionar o valor, você antes perceba que o valor está na tabela do artigo 325 do Código de Processo Penal. O 325, ele elenca uma tabela. E como o delegado capitulou certo ou errado no artigo 121, parágrafo 3º, e é pena de 1 a 3, na tabela do 325 diz que cabe ao delegado fixar diante de uma pena de até 3 anos, como foi o caso, fixar de 1 a 100 salários mínimos. Ele fixou 20 salários mínimos. E o delegado tem que levar em consideração, segundo os critérios do artigo seguinte, 326, 326, a natureza do crime, e aqui foi um crime culposo, então não é um crime doloso, então você não tem que fixar realmente uma fiança alta, e a capacidade econômica da autora do fato. E aí, ele, dentro da análise, ele pode calcular de 1 a 100 salários mínimos, de novo, basta você abrir o código, 325, inciso 1, e leva em consideração, de novo, a natureza do crime e a capacidade econômica. Se o valor foi baixo ou errado, ele está dentro da margem legal. E agora foi o que você falou, Cláudio, que é fundamental. O 327, gente, está na lei. O 327 diz que a fiança não é pena de multa. Fiança não é indenização à família da vítima. Fiança é uma medida de acauteladora de uma obrigação acessória. Porque o 327, eu vou ler aqui, desculpa, eu não gosto de ler, mas só para não espalhar desinformações, porque eu estou realmente exausto com desinformações, fake news, vamos ler o que está no 327 do CPP. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Então, a fiança não tem o objetivo de pagar multa para o Estado, nem pagar indenização para a vítima. A fiança tem como objetivo garantir que ele compareça a todos os atos do processo. Porque se ele não comparecer, ele perde esses 20 mil reais, no caso. E o 344, inclusive, é muito interessante. Abre o código, gente, vamos estudar. O 344 é muito interessante. Ele diz, só entende-se perdido definitivamente o valor da fiança se condenado, o acusado não se apresentar para o cumprimento de pena. A contrário senso, se ele cumpre com a parte principal e se apresenta para cumprir a pena dele, a gente devolve a fiança. Porque fiança não é multa. Fiança não é multa, fiança não é indenização, fiança é só uma obrigação acessória, como é fiança do direito civil, gente. Como é fiança do direito civil. É só uma obrigação acessória, uma medida acauteladora, porque a obrigação principal é comparecer a todos os atos do processo e se entregar no final do processo para cumprir a pena caso seja condenado. Portanto, vamos deixar bem claro para o leigo, quem é leigo aqui, vou deixar uma coisa bem clara. Ela pagou 20 mil reais, ela se livrou do processo? Não se livrou do processo. Ela pagou 20 mil reais. É só isso que ela tem que indenizar a vítima? Não. Não, isso não é indenização. Então, para que ela pagou 20 mil reais? Para responder ao processo criminal em liberdade. Ponto. É isso. A medida acauteladora, repito, de natureza de obrigação acessória para garantir o cumprimento da obrigação principal processual. E a obrigação principal processual é comparecer a todos os atos do inquérito do processo. Ponto final. Isso não exclui a responsabilização criminal, isso não exclui uma eventual ação indenizatória, gente. Sim, as pessoas estão passando desinformações, só querem... Eu aprendi, eu sou velho, né? Eu tenho 46 anos. Nós. Mas eu aprendi essa expressão. As pessoas estão nas redes sociais querendo lacrar. Né? Eu aprendi essa palavra, esse verbo recentemente. Estão querendo lacrar. E pior, eu não estou nem aí para o leigo, se ele quiser lacrar ou não, se ele quiser polemizar ou não, se ele quiser disseminar notícias erradas e falsas, mas a gente da comunidade jurídica não tem direito de fazer isso. Não pode fazer. Não pode. A gente, vamos estudar um pouco mais? Tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente tem visto é o seguinte, as pessoas estão indo para as redes sociais falarem que a maioria quer ouvir.
exatamente para ganhar lacrar. seguidores. Tal Era aquilo que a gente estava conversando. Era o que a gente conversou outro dia. Eu não quero seguidores porque eu vou falar o que o outro quer ouvir. Eu não quero assim. O que eu como professora, você como professor principalmente, nós temos o dever de passar as coisas como elas são. Gosta a gente ou não. Entendeu? Porque se você vai falar assim, se fosse teu filho, se fosse meu filho, eu ia querer pena de morte pra uma mulher dessa. Eu queria cadeira elétrica pra uma mulher dessa. Eu não tenho filho, mas se tivesse um filho, fosse meu filho, exatamente. Mas aí é isso que as pessoas têm que entender. Exato. Aqui eu estou fazendo uma análise técnica, exatamente. Então, Cláudia, eu sei que a gente está fugindo do assunto, mas só quero deixar uma coisa bem clara. Que eu repito, eu gostaria de deixar bem claro. Eu queria pegar o gancho. Claro, eu queria pegar o gancho do que você falou e repetir algo que eu tenho repetido, desculpa a redundância, bastante nas minhas redes sociais e nas minhas palestras presenciais. Nós somos todos os privilegiados aqui, todos, porque nós tivemos o privilégio de estudar num país tão desigual como é o Brasil. Então, se a gente teve esse privilégio, a gente tem a obrigação moral e a responsabilidade social de disseminar informações verdadeiras e técnicas. Então, eu acho, por isso que eu falei, o Lei quiser falar besteira, o problema é dele. A gente não pode, porque nós somos privilegiados, porque nós conseguimos estudar no Brasil e fizemos uma faculdade de Direito. Então, a gente tem essa obrigação moral e responsabilidade social. E é para isso que eu tenho, pelo menos no Instagram. Não é para ter likes, não é para ter seguidores, é passar informações técnicas com qualidade. E claro que você tem haters, eu tenho haters, eu simplesmente bloqueio. Estou nem aí para as críticas, eu bloqueio. Não preciso do Instagram para sobreviver. Bloco é verdade. Mas vamos lá, questões processuais. Vamos falar de acordo de não persecução, que a gente tem uma opção de pergunta aqui. Vamos lá, botar as perguntas. Bom, falando rapidamente nas consequências, né, gente? Olha, a gente tem 3 opções na mesa, né? O tal do homicídio doloso, com dolo eventual. Quem entender que seja homicídio doloso, é homicídio doloso, aí fazer o quê? Tem um homicídio culposo, como o delegado atribuiu, exatamente. E tem o abandono de capaz, que eu acho que é mais técnico, com resultado morte, mas, de novo, eu não sou promotor do caso, nem conheço os detalhes das provas da investigação. Mas a professora Cláudia mesmo já falou, se o homicídio for dolo eventual, já muda a competência, né? Vai para o tribunal do júri. Se for homicídio culposo e abandono de capaz com resultado morte, já vai para a vara criminal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi da fiança, que eu já esclareci, né? O único crime aqui que é afiançado pelo delegado de polícia, considerando a pena máxima do 322 do Código de Processo Penal, seria homicídio culposo. Se o delegado tivesse classificado como homicídio doloso, dolo eventual, ou abandono com resultado morte, não seria um crime afiançado pelo delegado de polícia, vide artigo 322. A próxima problemática processual que eu enxerguei, e eu já esclareci aqui, é na hora da imputação, né? Porque o promotor de justiça não está vinculado à capitulação legal do delegado de polícia e ele pode, na verdade, oferecer a denúncia pelo crime que ele entender ter sido cabível diante dos elementos informativos da investigação. Só que ele vai ter que imputar essa denúncia adequadamente. E eu vejo dificuldade em denunciar por dolo eventual. Na minha vida, eu tenho 21 anos de MP, 21 anos de MP. Antes, eu tive 2 anos de estágio no Ministério Público, eu tenho 23 anos de Ministério Público. Eu, se denunciei dolo eventual 3, 4 vezes na minha vida inteira, foi muito difícil. Porque é difícil. Porque é difícil, porque não só é imputação do artigo 41, como eu já expliquei, como você ainda tem a problemática da prova. Depois, lá na frente, eu tenho que provar isso, gente. O ônus é da acusação, é o 156. Eita, bloqueou total. Vamos ver se vai aparecer aqui. Vamos jogar as perguntinhas. Gente, ele parou total. Eu vou tirar e botar de novo, tá? Voltou? Voltou. Então, na verdade, todo réu, e ela, inclusive, tem direito constitucional de ficar calado. Quem tem que provar o dolo eventual, o homicídio culposo, o abandono com resultado de morte é o Ministério Público, artigo 156 do CPP. E aí a gente entra na problemática que você me perguntou, né? Na próxima etapa, quando o promotor receber esse inquérito, ele vai poder, dentro da sua opinião de elite, oferecer a denúncia do crime que ele achar cabível diante dos elementos informativos da investigação. E se for homicídio culposo, esse vai ser o único crime passível do novo benefício do acordo de não persecução penal, do novo artigo 28A do CPP, introduzido pelo pacote de crime, que é a Lei 13.964 de 2019. É só para crimes sem violência dolosa, sem grave ameaça, com uma pena mínima inferior a 4 anos. Desses 3 crimes à disposição, e já citou as penas, só homicídio culposo seria passível do ANPP do 28A.
Se o promotor entender que é homicídio doloso, não cabe o benefício do NPP. Se entender que é abandono, tampouco cabe o benefício do NPP do 28A. E não só esse benefício. Porque numa segunda etapa, se a autora do fato recusar o acordo de não persecução penal, porque é um acordo, né, de não perseguição, ou seja, de não denúncia, se ela se recusar, ela terá direito a um segundo benefício, caso haja deflagração da ação penal, que é a suspensão condicional do processo, né? Do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. O artigo 89 da Lei 9.095 diz que o promotor de justiça, se decidir denunciar, na denúncia ele propõe a suspensão do processo mediante cumprimento de algumas condições e, em troca, o parágrafo 5º dá o benefício da decretação da extinção de punibilidade. E daí que a suspensão condicional do processo é só para o crime com pena mínima igual ou inferior a 1 ano. É só o caso do homicídio culposo, né? Homicídio culposo de novo. De novo, né? Então, essa classificação jurídica ela é fundamental, mas eu já expliquei. A classificação do delegado de polícia não vincula o Ministério Público, mas o Ministério Público vai ter esse poder enorme. Ele vai ter esse poder. Eu nem vi as perguntas, né? Eu já até mediantei as perguntas e já estou respondendo, porque vocês estão percebendo. Eu refleti sobre isso. Eu não estou aqui achando. Isso tudo foi refletido, pensado, né? O Ministério Público poderia reclassificar o crime? Claro, né? O artigo 41, como eu disse, Juliana, eu já falei isso mais 4, 5 vezes, a classificação jurídica do delegado não vincula o Ministério Público. O artigo 41 diz que o Ministério Público, na denúncia, ele que faz a sua classificação jurídica. E, obviamente, a terceira classificação é do juiz. E o juiz também não está vinculado à classificação jurídica do promotor de justiça. É a famosa emendatio libelli do 383 ou até mutatio libelli do 384. Né? A minha está perguntando se o delegado não podia ver, como todos nós, que inclui abandono de incapaz. Veja, olha só. Aquilo que a gente falou, a gente não viu o processo. A gente não viu o inquérito. De repente ele tem algo que a gente não sabe. Né? Na verdade, eu estou fazendo uma resposta em abstrato, em tese. Eu só... como o caso Despertou Paixão foi um caso que valeu a pena a gente analisar juridicamente, a gente está analisando muito juridicamente, muito tecnicamente, mas quem é o delegado com atribuição é ele. Quem é o promotor de justiça com atribuição é ele. Quem é o juiz competente é o outro. A gente aqui não está querendo interferir, só está fazendo raciocínios. Né? Respostas nossas são respostas, a gente disse, não são definitivas e são respostas meramente acadêmicas. Né? Quem é o delegado que tem essa decisão, quem é o promotor que terá essa decisão e quem é o juiz que terá essa decisão, essa responsabilidade enorme. A gente tem uma pergunta aqui do Vini Vilarim, que ele está perguntando a qualificadora do resultado morte no abandono de capaz. Existe previsibilidade? Sim. Lembrando que esse resultado morte ele é a título de culpa. E a previsibilidade é um dos elementos da culpa. Uma coisa, Vini, é previsibilidade, que é um homem comum. Ele não previu, mas um homem comum poderia prever? E outra coisa do dolo eventual é a efetiva previsão. Eu não sei se você percebeu, mas eu falei muito sobre isso quando eu interrompi a professora Cláudia. Uma coisa é você não ter previsto, mas era previsível, diante da experiência do homem comum, da perspicácia geral. E outra coisa do dolo eventual não é que você não previu, mas era previsível. No dolo eventual você previu. Por isso que eu achei difícil. Você não é capaz, não. Você efetivamente previu, porque o dolo é isso, é ter a consciência do resultado. Porque, no fundo, você não pode se desvincular do conceito de dolo. Não pode. Dolo é dolo. Dolo é dolo. Você tem a consciência de que aquele resultado ia acontecer. Qual a diferença do dolo direto e do dolo eventual, Vini? O dolo direto, você tem consciência de que aquilo vai acontecer, e o dolo direto, você quer que isso aconteça. No dolo eventual, você prevê, não é que era previsível, você previu que o garoto ia cair. Só que você não quis que o garoto caísse, mas você assumiu o dano-se. Você teve aquela anuência, aquele consentimento, aquele assente, aquela autorização, você basicamente não quis diretamente, por isso que não é o dolo direto, mas você, de certa forma, tolerou e até achou desprezível esse resultado. Dane-se se ele vai morrer ou não. Então, por isso que eu achei difícil, não só na parte teórica, como vai ser muito difícil numa parte probatória você, como promotor de justiça, denunciar e provar o dolo eventual. Mas, de novo, não sou promotor do caso, não estou, inclusive, aqui em nome do Ministério Público, longe disso. Longe da gente, né? Aqui a Lídia fez uma pergunta muito legal, porque fica muitas vezes a dúvida. Essa movimentação nas redes sociais pode, de maneira indireta, influenciar em alguma decisão? Lídia, então, tecnicamente, o certo é não. Né? Na verdade, existem, dentre outras necessidades do magistrado, o dever de imparcialidade. Né? Então, e ele tem que ficar preso aos elementos que se encontram para ele no processo. Ele fica preso àquilo que foi apresentado no processo. Por isso que o Sauei, com muita propriedade, falou que quando ele vai oferecer a denúncia, ele tem que narrar de forma
muito bem esmiuçada o elemento dolo. Ele tem que buscar nos elementos probatórios, de uma forma muito esmiuçada, o que efetivamente ela queria com aquilo. E se ele não consegue provar, olha o que ele falou, eu tenho tantos anos de Ministério Público e até hoje eu só consegui, no máximo, denunciar 3, 4 dólares eventuais. 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer? É muito difícil e indúbio para réu. Indúbio para réu. E indúbio para réu. Não tem jeito. E aí, eu tenho que pensar lá na frente. É revoltante. Eu entendo a revolta. E como não, se você fosse, se o filho fosse seu, eu também queria pena de morte. É o que a gente falou. Eu queria dolo direto com pena de morte, mas eu não estou aqui lacrando. O que a gente tem que lembrar que o direito penal ele vai trabalhar com privação de liberdade. E a liberdade é um direito fundamental. Então, toda vez que a gente pensar em uma nova norma restritiva de direitos, principalmente restritiva de direitos fundamentais, elas precisam ser interpretadas restritivamente. Porque você não pode pensar que o réu é só o bandido. Um dia o réu pode ser você. Um dia pode ser você que pegou um carro, dirigiu, atropelou e matou alguém. Então eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas no processo penal. Eu não posso, no âmbito do nosso Estado democrático, permitir 2 pesos e 2 medidas. Eu só queria esclarecer um ponto, só um ponto final, sobre essa pergunta da colega. Ele vai ser influenciado? Juízes sempre foram influenciados, não só pelas mídias sociais. O juiz lê jornal, ele liga a televisão. Isso aí como ser humano. Agora, eu acho que o papel de um promotor, de um delegado, de um juiz, é a sua imparcialidade, juiz, e sua isenção, neutralidade como promotor de justiça. Eu me atenho. Eu nem ignoro o que está acontecendo na televisão, eu não deixo de sentir o que eu leio nos jornais, ou nas redes sociais, hoje é rede social, mas, de novo, quando eu trabalho com promotor de justiça, o que eu estou analisando são fatos objetivos, técnicas jurídicas e provas. E não o que ele acha. Aquilo que a gente falou no início não é o que a gente acha, é o que foi apresentado para a gente num processo. Né? É vital que a gente deixe sempre esclarecido isso, e o bom profissional como ele, eles têm que ter esse tipo de postura, porque senão, gente, a sociedade está perdida. Não, isso que dá legitimidade às nossas instituições, claro. Eu acho que o Poder Judiciário, o Ministério Público, só tem legitimidade porque a gente não é eleito, né, ao contrário do Poder Executivo, Poder Legislativo. O Poder Judiciário ou o Ministério Público, a sua legitimidade não é uma legitimidade popular no voto. A sua legitimidade se dá através de uma atuação isenta, de uma atuação imparcial, através de uma legitimidade técnica. E se eu abandono a minha técnica para abraçar as minhas paixões pessoais, eu perco até a legitimidade de existir como órgão do Estado, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário. Então, de novo, respondendo a dúvida da colega, a gente não é influenciado? Eu sou influenciado como pessoa, mas quando eu sento no meu banco, no Ministério Público, ali eu sou promotor de justiça, eu sei qual é a minha responsabilidade e a minha análise, vocês estão vendo que eu estudo muito, minha análise é muito técnica, é muito refletida, é muito meditada, e eu estou diante das provas. E eu estudei 5 anos na faculdade, vários anos no concurso público para isso. Daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. Ah, né? É verdade. Então, antes disso, eu vou desativar os comentários, e eu vou ativar os comentários, né? E eu queria só mencionar para vocês, queria primeiro agradecer ao público todo que está aqui com a gente, né? Porque realmente quem está disposto a ouvir às 11 horas da manhã de um sábado, né? É porque quer ser uma pessoa melhor, você não tem a dúvida disso. Quem veio aqui ouvir a gente realmente é uma pessoa que quer ser uma pessoa melhor. E o Amo Direito já convidou para que a gente pudesse repetir essa live no Direito News. Então, a gente se colocou à disposição, a gente vai olhar o horário direitinho, vai ver tudo bonitinho, para que a gente pudesse conversar com o público do Direito News. Tá? Se o Instagram me permitir, a live vai ficar salva, tá? E qualquer coisa que vocês quiserem, tem muita pergunta aqui que acabou que eu não respondi, não coloquei, porque essas questões a gente já foi falando ao longo da live. Então, eu acabei que deixei seguir. A gente já falou, não fez muito sentido. E quando qualquer coisa, meu Instagram do Salway estão aí fixados. Vocês podem também mandar mensagem para a gente que, dentro do possível, a gente consegue responder vocês. Como o tempo está acabando, eu só vou avisar a todos aqui. Eu vou fazer uma live agora, no meu perfil, de 15 minutos para tirar as dúvidas. Porque eu sei que o tempo é escasso, essa matéria é polêmica. Quem ainda tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, vá lá no meu Instagram, @salveilai.
que eu estou à disposição, uma coisa rápida de 15 minutos. Cláudia, muito obrigado. Eu acho que também, a gente cumpriu, ainda que parcialmente, a nossa missão, nosso objetivo de trazer um conteúdo de qualidade, de forma bem esclarecedora e tentar baixar a fervura, né, desse tema que é tristíssimo, mas que a gente da área jurídica tem que atuar com essa isenção, com essa técnica, com essa neutralidade. Infelizmente, é difícil, mas a área jurídica tem que pautar dessa forma. É que a Vanessa falando, ela particularmente acho que caberia pela máxima de 40 anos. A gente, como ser humano, a gente se revolta muito com esse tipo de situação, sim. É realmente muito triste, né? Então, queria defender a acusada. Eu queria entender o que passa na cabeça da pessoa nesse momento, quando ela coloca uma criança no elevador e aperta o botão. Que aí deslinda toda a questão, né? Aí a gente já consegue descobrir tudo o que aconteceu. Mas não vamos esquecer, ela tem direito constitucional de ficar calada, né? Artigo 5º, 63. Exatamente. O promotor de justiça está afirmando isso aí. Enfim, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Sauê, obrigada. Eu que agradeço. Semana aí pra igualmente. vocês. E a galera aí se cuida, que agora as coisas estão começando a abrir, né? Então, um beijo pra todos. Embora a gente, há 4 dias, tenha batido recorde de morte, com mais de 1.000 pessoas, há 4 dias, mas estamos saindo do isolamento social. Então cuidem-se, tá bom? Cuidem-se aí, galera. Beijo pra todos. Até mais.